Universo 50 e muito mais em nova temporada e estamos dando um enfoque super importante para os profissionais seniores. Sabe por quê? Porque todo mundo se queixa, todo mundo reclama e realmente a gente sofre de muito preconceito e a gente fica pensando fazer o quê? Outro dia uma pessoa me falou assim, não, eu vou voltar para o corporativo. Uma pessoa com mais de 50 anos. Gente, eu falei para ela, o corporativo não te quer. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Só que para não ficar tão ruim e para a gente saber o que fazer e de que forma, eu trouxe a Fran Winandi, que a partir de agora vai ser nossa co-âncora. Todos esses assuntos de gestão, de estabilidade de emprego, de etarismo no trabalho, a Fran sempre tem um olhar mais experiente e ela vai trazer essas novidades para a gente. Bem-vinda, Fran! Muito obrigada pelo convite. Então você já conhece um pouco da Fran, né? Ela já falou, mas ela tem muito conteúdo e a gente tem mais coisa ainda para fazer. E sabe o que é mais interessante? Várias partes desse trabalho da Fran está em livro. Se você perdeu alguma coisa, tem o livro da Fran para você se atualizar. Fran, conta um pouquinho do teu livro. Ok, meu livro é Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Esse é, vamos dizer, é o livro, para quem não entende muito do assunto, a gente passa pelo básico, né, explicando o que é o etarismo, quais são as raízes, como que ele se manifesta em várias áreas da nossa sociedade. É um livro gostoso de ler, ele é curtinho e normalmente as pessoas se identificam, né? Porque em algum momento já passaram por algum tipo de preconceito ou já foram os algozes, né? Quando eu pergunto assim, porque às vezes a pessoa fala para mim, eu não tenho preconceito de idade. Não, você tem filhos? Tem. Quantos anos tem seu filho? 22. Se ele arrumar uma namorada de 45, tudo bem para você? Mas isso é etarismo também? É, lógico que é. O preconceito é uma via de mão dupla, né? Então é muito bacana porque o livro ele desperta essas reflexões nas pessoas. Porque se a gente quiser combater o etarismo, a gente precisa fazer com que as pessoas pensem no assunto, se enxerguem, né? Porque tudo bem, a gente vive numa cultura que é preconceituosa, a gente muitas vezes foi criado dentro dessa cultura, só que agora a gente tem que mudar. Né? E quando a gente se enxerga, fica mais fácil para a gente mudar. Então, esse, vamos dizer, é o livro que dá uma ideia geral. Aí tem esse aqui, que é o livro Caixinha, né? Para quem é da área de Ah, isso é recursos muito humanos. legal. É muito legal porque são 100 cartões e cada cartão tem uma frase, uma pergunta sobre o preconceito etário. Então, eu uso muito dentro das empresas para rodas de conversa, dinâmicas de grupo. É muito legal. Então, tem várias perguntas aqui que fazem também as pessoas refletirem. Porque, assim, a forma como você coloca é uma forma bem delicada, porque, assim, etarismo é uma coisa que está muito intrínseca, né? E a pessoa não percebe. E você não tem como chegar e falar, você é etarista, né? Não, Porque não, e aí nem você já deve, porque fecha, senão a né? pessoa se fecha e aí ela não vai contribuir, né? Eu acho que a gente tem que ir mostrando as coisas de um jeito. É porque assim, você tem um ativismo que é um ativismo agressivo, que não é o meu, né? Eu me considero ativista, mas eu sou ativista light, ativista soft, Uhum. né? Então, quando a pessoa fala assim, nossa, você não parece ter a idade que você tem, que é preconceito, mas eu não vou falar você está sendo preconceituoso ou preconceituosa, né? Eu vou tentar mostrar que a gente não tem uma imagem de uma pessoa de 62 anos que seja a mesma num país tão heterogêneo como o Brasil. Você tem pessoas de 60 anos que têm um perfil, pessoas que têm outro perfil, então são várias coisas aí que entram nessa balança. Então, devagarinho a gente vai quebrando essas coisas. E por que etarismo? O que quer dizer etarismo? Etarismo diz respeito à faixa etária, né? Então, na verdade, esse é um preconceito esse termo foi cunhado nos anos 60 pelo Robert Butler. Na verdade, é um norte-americano, ele era geriatra, e o termo etarismo, em inglês, é ageism. Então, ele pode ser traduzido no Brasil como ageísmo, como idadismo ou como etarismo, né? Desde que eu comecei a estudar, eu acabei adotando o termo etarismo, pensando em faixa etária, porque é um preconceito que ele pode acontecer tanto com pessoas mais jovens como com pessoas mais velhas, apesar de ser mais forte com as pessoas mais velhas, né? Então, mas todos os três termos são, aliás, tem um outro termo que é velhofobia, né? Uhum. Mas aí é muito específico voltado para idosos, né? Esse eu acho horrível, né?
Então, o etarismo é o terceiro maior ismo do mundo ocidental. É o Ele é o terceiro. terceiro, ele vem atrás do racismo e do sexismo, né? Então, a gente está falando de uma coisa que tende a crescer, porque E o é um grande mundo está preconceito, né? envelhecendo, né? Uhum. Então, por isso que é tão importante a gente parar para pensar nele, para refletir e tentar mudar um pouquinho essa chavinha que a gente tem aqui. Agora, você acha que, eu queria que você me falasse assim, você acha que as pessoas estão se conscientizando, elas precisam ser trabalhadas, você que está lidando com eles, porque às vezes você vê assim, opiniões, você vê posturas, você fala assim, ai, não adianta. Como é que você age em relação a Que isso? preguiça, né? É, pois é. Às vezes a gente pensa isso. Então, o meu foco é dentro de empresas. Então, normalmente, dentro das empresas, quem me chama já está querendo fazer um trabalho com relação a isso. A quebrar o preconceito, ou a trabalhar a integração entre as gerações, ou um plano de preparação para aposentadoria, ou um plano de educação para longevidade. Tem várias coisas aí que eu faço. Então, normalmente a pessoa já parou um pouco para pensar nisso, né? Eu, lógico, vou trabalhar essa quebra do preconceito dentro da empresa como um todo. Então, eu vou aproveitar, vamos dizer, esse voto de confiança para tentar desenhar o melhor projeto possível para aquela cultura. Agora, quando a gente fala em sociedade, você vê que, por exemplo, a mídia é muito etarista. Não sei Hum. se você já parou para prestar atenção, mas assim, sempre me incomodou nessas revistas mais assim de fofoca e tal. Eles adoram pôr fulano de tal, 30 anos. Ciclano de tal, 55 anos. Para que precisa pôr a idade da pessoa? Já começa aí. Isso não diz nada, né? Só que aí a gente percebe que atrizes, assim, várias pessoas famosas se queixam porque estão lá nas redes sociais e as pessoas ficam criticando a forma como elas decidiram envelhecer, encarar o próprio envelhecimento, né? Então, por exemplo, quando a Glória Pires resolveu deixar o cabelo branco, nossa, um monte de gente entrou lá para criticar, que imagina, ela estava parecendo uma velha, né? Na verdade, ela estava envelhecendo e ela queria deixar o cabelo ficar branco, né? Então, isso acontece muito. Aquela Sarah Jessica do Sex and the City, Uhum. nossa, o que aparece de coisa, de foto dela, e aí as pessoas falam, ah, não se cuida mais, tá cheia de ruga. Não é que não se cuida, as rugas aparecem, é a vida, né? As pessoas optam por utilizar procedimentos estéticos ou não utilizar, e isso é um problema de cada um. Deixar o cabelo branco ou tingir o cabelo é um problema de cada um. Só que a gente tem essas patrulhas, né? E a mídia reforça isso. Muitas vezes a mídia coloca sei lá, Fátima Bernardes tem um namorado mais jovem. E daí? Né? Uhum. Por que isso é notícia? Tem tanta coisa interessante para ser notícia, né? Então eu acho que tem essa coisa, algumas novelas já começaram a mexer um pouco nisso, que eu achei bem bacana, já começaram a trazer pessoas mais velhas questionando ou sendo protagonistas, mas assim, até pouquíssimo tempo atrás, você não tinha pessoa mais velha ganhando o Oscar, ou quando você tinha filmes, né? Aconteceu várias vezes, de você ter um filme que precisava de uma atriz para ser a mãe. Aí pegava uma atriz jovem e envelhecia ela para ela ser a mãe. Quer dizer, por que não contrata uma atriz mais velha? Uhum. Então, são várias coisas, sabe, que acontecem na sociedade que fomentam o etarismo. E a gente precisa ficar apontando. Por isso que nas minhas redes eu vivo criticando no LinkedIn. Cada vez que sai um negócio desse, eu já entro e já dou minha opinião, porque a gente precisa mudar isso. Mas assim, são duas forças bem grandes, né, Fran? Porque assim, é a empresa com esse preconceito e o público final também, aquele que já está 50 a mais, né? Como equilibrar isso? E como é que você fala com esse público que já é mais velho e que está enfrentando tudo isso e talvez não tenha nem percebido? Então, assim, são várias coisas. Dentro da empresa, né, você tem. A empresa são pessoas, né? E você tem culturas que são mais ou menos preconceituosas, né? Então, por exemplo, é engraçado porque você tem o preconceito dos dois lados. Os mais velhos têm um preconceito terrível com a geração Z, por exemplo. Ah, essa geração não quer nada com nada. Ninguém tem comprometimento, são muito rasos e por aí afora, né? E aí, por incrível que pareça, os mais jovens têm menos preconceito dos mais velhos, Sério? né? Porque hoje, pensa, é,
vários preconceitos que na minha época eram comuns, hoje você não pode, você nem pode se pronunciar com relação a isso, né? Tanto que a gente já fez até treinamentos para pessoas que iam participar de processos seletivos, pessoas 50 a mais, para mostrar isso, porque a gente estava tendo lá atrás, no começo, há uns 10 anos atrás, muitas pessoas 50 a mais reprovadas, porque faziam uma brincadeirinha com quem estava selecionando, falava alguma coisa preconceituosa, sabe? Para, sei lá, algum comentário sobre LGBTQIAP+, por exemplo. E os jovens, eles não toleram preconceito. Essa Uhum. geração não tolera preconceito. Às vezes não percebe que tem com relação aos mais velhos. E é muito legal, porque dentro da empresa, quando a gente começa a fazer as rodas de conversa, começa a fazer os grupos e tal, a gente percebe que às vezes eles acordam para isso, porque eles se dizem tão não preconceituosos, mas eles têm um pé atrás, sim, com pessoas mais velhas. Né? Então, aqueles estereótipos de que a pessoa mais velha não aprende, tem dificuldade para entender as coisas, fala, é muito prolixo, fala demais, perde muito tempo, é lento, tem 1000 preconceitos, né? Então, assim, eu acho que para as pessoas 50 a mais, que estão aí na batalha para conseguir um trabalho, um emprego, uma dica é assim, não se vitimizar, Uhum. tentar não, como que eu vou dizer, não fazer com que aquele preconceito, tipo, eu vou participar, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista. Eu sei que essa entrevista vai durar meia hora e eu fico, sei lá, 20 minutos para responder a primeira pergunta. Então, eu estou reforçando o preconceito que as pessoas têm com relação às pessoas mais velhas. Então, eu acho Uhum. que assim, você tem que parar para pensar. Que preconceitos que as pessoas têm? Acham que eu sou muito lento? Eu vou ter que mostrar que eu não sou. Infelizmente é assim. Nossa, Mulher boa também sofre reflexão, isso, excelente. não é? Mulher também sofre isso, né? Vários outros preconceitos. Mas assim, acham que você não tem energia? Você vai mostrar que você tem. Acham que você não tem capacidade de síntese? Você vai mostrar que você tem, sabe? Então, você vai ter que mostrar tudo aquilo que as pessoas acham que você não tem, você vai mostrar, né? E aquilo que elas acham que você tem, você vai mostrar que eles estão errados. E para mim é o melhor caminho. Nossa, é uma ótima dica, porque às vezes a gente está tão acostumado, está tão viciado naquilo que a gente já faz, depois a gente não sabe por que que o outro não está gostando, né? É. É uma ótima reflexão. E assim, Fran, o pessoal que quer se reinventar profissionalmente, né? Porque assim, principalmente o público 50 a mais, tem aquela cultura CLT, né? Uhum. E assim, você pode sair do CLT, mas o CLT não sai de você, né? E é um ranço que fica. Como lidar com isso? Então, tem que mudar isso porque cada vez mais a gente vai ter menos posições CLT, eu acho. Não sei, eu vejo que as empresas estão mudando também o formato de contratação, algumas empresas já estão repensando um pouco isso, porque não é nem com só os 50 a mais, né? O jovem, geração Z, também prefere ser empreendedor do que trabalhar numa empresa em regime CLT. Aliás, eles é que têm falado, eu não quero ser CLT, Aham. né? Por quê? Porque eles acham que ser CLT é uma coisa rançosa, uma coisa assim ultrapassada, é uma coisa voltada para pouca atualização. Então eles não querem. Assim, para uma empresa atrair esses jovens, ela tem que ser muito boa, ela tem que cuidar muito bem deles, Uhum. atrair e manter. Então, os mais velhos não, eles têm essa coisa de que tem que ser CLT. E hoje, é engraçado como as coisas vão em caminhos diferentes, né? As empresas querem os jovens, que não querem CLT, né? E não querem os mais velhos, que querem CLT. Olha Então, que é interessante. interessante isso, né? Porque talvez eu espero que tenha alguém da área de recursos humanos me assistindo, para parar para refletir um pouco sobre isso. Primeiro, por que que você só quer mais jovens, né? Eu participei ontem, então, de uma palestra no CBTD, que também mostrava um pouco isso. Quer dizer, quando você quer contratar alguém para uma vaga e você coloca lá, sei lá, no máximo 30 anos de idade, faz sentido colocar esse critério? Né? Por Como quê? eu lá atrás, quando eu comecei a trabalhar no banco, não fazia sentido nenhum para mim um caixa ter no máximo 30 anos. Né? Eu sou cliente de banco, eu não vou sair da fila por causa da idade do caixa, quer dizer, não tem cabimento. Então as empresas têm que parar de reproduzir esses padrões que não fazem sentido, tem que ter alguém lá questionando, né? E as pessoas mais velhas têm que pensar que
a situação mudou, de repente vai ser até legal para você, você vai fazer várias coisas diferentes em empresas diferentes, né? Você vai ter que tomar mais cuidado, talvez, porque a empresa ela te dá uma falsa noção de segurança, de você ter uma Uhum. rede de segurança. Só Uhum. que na hora que você perde o emprego, você perdeu essa rede. Então, quando você acostuma, eu trabalho como empreendedora há muitos anos, você acostuma, você já sabe. Você já sabe que aqui você ganha mais, você tem que guardar, porque daqui a pouco você não vai, naquele mês você vai ganhar menos. Você já faz um planejamento, né, para o período de vacas magras. E você se organiza de uma forma melhor. E também quebrar essa coisa de achar que ser empreendedor é abrir uma franquia de qualquer coisa, porque não é. Você pode empreender fazendo milhões de coisas, até levando o cachorro para passear no teu prédio, você está empreendendo. E você pode fazer várias coisas. Por exemplo, eu faço 1000 coisas durante o dia, né? Acho que você também. Eu Uhum. trabalho, eu dou aula, então eu tenho lá minha remuneração de professora. Quando eu sou contratada para fazer palestra, eu tenho minha remuneração de palestrante. Ah, e também tem que se preparar, porque as empresas adoram te pagar depois que você entrega e se bobear 90 dias Verdade. depois. Então, você tem que se preparar para isso, né? Que mais? Eu faço consultoria. Quando eu faço consultoria, eu tenho um valor. Quando eu faço mentoria, eu ganho outro valor. Às vezes eu faço coisa que eu não cobro nada, porque para mim é interessante, porque vai ser uma coisa que vai me dar visualização, mas eu não faço nada de graça para a empresa. Porque eu Uhum. acho assim, empresa tem que valorizar o teu trabalho e tem que pagar uma contrapartida. Então essa coisa de, você não pode vir aqui na nossa semana de diversidade bater um papo com o pessoal sem remuneração? Não. Eu prefiro ir passear no shopping, no cinema, então, se é sem remuneração. Por É que um que eu vou fazer? conteúdo, é uma pesquisa que custou, né? Que teve um Exato, preço, né? exato. Toda a nossa formação, né? Todos os estudos e tal, né? Você Aliás, esqueceu de falar do livro, que além de tudo isso, ainda você escreve. Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, editora Matrix, está na Amazon, então acho que é bem bacana. E também esquecemos de falar da pesquisa, que eu Então, acho que isso é que um eu ia ponto te falar. Vamos, importante. vamos conversar um pouco sobre a pesquisa, porque assim, às vezes a gente está procurando alguma coisa e não sabe onde encontrar. E, gente, estatística é muito importante. Quando você vê números, você tem consciência de como realmente a coisa está acontecendo. E a Fran vai falar sobre essa pesquisa. A gente lançou uma pesquisa agora que é para a gente tentar entender qual é o tempo médio de recolocação do profissional 50 a mais quando ele está desempregado, sei lá, há 1 ano, 2 anos, ou até que desistiu de procurar emprego. Então a gente quer saber, primeiro, existe diferença entre os estados do Brasil? Existe diferença entre faixas etárias? Na minha percepção, existe, mas eu quero ver os números, porque se eu não tenho um número que comprove isso, eu não consigo fazer nada, eu não Uhum. consigo ter credibilidade naquilo que eu estou falando. Então, se eu falar assim, as pessoas com mais de 60 anos, menos de 1% conseguem emprego, conseguem se recolocar, eu estou trazendo um número aí chocante, porque Sim. quantos por cento é a população 60 a mais e 1% só se recoloca, e aí o resto o que faz, né? Então, essa pesquisa é para quem tem mais de 40 anos, que está procurando emprego, ou que desistiu de procurar emprego, ou que se recolocou no prazo de 2 anos, até 2 anos atrás, para a gente entender quanto tempo essa pessoa demorou para se recolocar. Então a gente vai deixar o link aqui, que eu acho que é muito legal se a gente conseguir expandir, porque eu estou fazendo isso com a Cris Sabag e também com o apoio de uma empresa que chama Link, que é uma empresa de pesquisa. Só que assim, os nossos números, por enquanto, estão muito maiores em São Paulo do que Aham. fora, no estado de Então São é Paulo. importante você que está. É O muito VRT importante. cobre 2.000 cidades. É você que está em numa dessas 2.000 cidades, por favor, participe, que é bom para Sim, você também. participe, porque isso vai ser bom para a gente promover a mudança. E a gente, quando vê os números, né, é outra coisa, né? Agora, fala o link, né? A gente vai, você já está vendo aí no GC, mas fala o link para o pessoal Então, é que anotar eu também. não tenho como falar porque o link são várias letras, é um Ah, negócio tá. comprido, Então entendeu? prestem Então atenção, a gente link. pode pôr o QR Code e o link aí para que as pessoas vejam e preencham a pesquisa. Agora, no meu LinkedIn tem, no meu Instagram tem, nas minhas redes tem, né? Então, se a pessoa quiser também dar uma olhada, mas eu acho que é mais fácil olhar o link aqui, Já que você está falando, fala as tuas redes para o pessoal te acompanhar. tá bom? É @fran_winandi no Instagram.
que também vocês estão vendo aí, né? Sim. Fran Inandi no LinkedIn. No TikTok é @franwinandi1. Então, acho que essas, para mim, são as principais, apesar que o Facebook é a maior rede para 50 mais, né? Então, no Facebook eu estou como Fran Inandi Pereira, mas recentemente só que eu abri meu perfil. Então, Aham. nem tenho tanta gente assim, porque eu antes tratava ele mais como uma coisa só para quem eu conhecia, quem era mais próximo e tal. Agora eu já abri. Agora, vamos voltar um pouquinho à pesquisa. Quanto tempo para fazer essa pesquisa? Quando vai ser publicada? Qual é a intenção? Tá. Então, para quem preenche a pesquisa, é 5 minutos, 10 no máximo para preencher, né? A gente imagina que a gente vai aí caminhar até o final do ano para poder ter os dados para divulgar. Tudo vai depender da efetividade da resposta, né? Porque hoje a gente tem, sei lá, uns 400 respondentes que já responderam, é pouco, né? A gente quer Uhum, uma representatividade maior. uhum. Então, quando a gente atingir o número que a gente acha que é um número bom, aí a gente vai caminhar para publicação, apresentação dos dados e tudo mais. A gente acha que vai até o final desse ano ainda. Então, por favor, participem, que a gente precisa saber o que acontece, né? Como a Fran mesmo disse, aqui na região sul, sudeste, está bem, mas a gente quer saber o resto do Brasil. Até porque esse tipo de dados serve para as empresas se policiarem também, para elas verem o que está acontecendo, né? O que eu achei muito legal do que a Fran disse foi assim, ela conversa sobre recolocação, ela ajuda pessoas, mas ela é um exemplo disso, né? Ela está com várias facetas, inclusive com o livro, né? Falando em livro, você pretende outro livro? Sim, estou fazendo. Na verdade, eu escrevi agora um capítulo que é sobre o homem cis, branco, hétero, 60 mais, Aham. cancelado. É o nome do meu capítulo, Nossa, olha só, que ele bem foi atual. cancelado do mercado de trabalho, né? Então, esse livro chama Novas Masculinidades, vai ser lançado dia 31 de agosto, em Aham. São Paulo, e eu estou divulgando nas minhas redes também. E eu estou escrevendo um livro sobre empregabilidade 65 mais, onde eu estou entrevistando pessoas ou que foram contratadas recentemente ou que já estão trabalhando há muito tempo em alguma organização, mas que seja em regime CLT. Então eu quero saber assim, eu quero ouvir os casos, sabe? Uhum. Especialmente de quem foi contratado recentemente. Eu entrevistei pessoas com 70, 80 anos que foram contratados há 2 anos atrás. É muito interessante, é muito legal e ver que, por sorte, a gente tem algumas poucas empresas que estão vendo valor, né, na contribuição, na experiência, no repertório dessas pessoas. Nossa, eu fiquei curiosa, né? Onde que você vai falar sobre isso? Então, esse livro eu estou escrevendo ainda, então eu ainda estou, inclusive se tiver pessoas com mais de 65 anos que estão trabalhando em regime CLT e quiserem participar, serem entrevistadas, eu ainda estou entrevistando. Então, esse eu acho que vai ser para 2026. E Demora, você entra em contato pelas mídias sociais da Fran, sim, entra em contato com ela para participar também. exato. Mas não pode ser PJ. Eu só estou Ah, ó, entrevistando CLT para esse caso, para esse livro. e está cada vez mais difícil, né? Então, Sim. ó, não perca. Bom, a gente está nessa nova temporada do Universo 50 e muito mais, e esse olhar sobre o profissional sênior, sobre trabalho, sobre gestão é muito importante, porque é a nossa sobrevivência, né? Então é por isso que a partir de agora a Fran está com a gente. Vamos receber empresas, vamos receber empreendedores, vamos receber gente que está fazendo, né? Já temos uma lista considerável. E você fique com a gente, porque se você é 50 a mais, se você é 60 a mais, essa informação vai ser riquíssima para você. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente. A gente volta logo e a Muito Fran se obrigada. despede também. Muito obrigada, pessoal.